Quem matou o Det Reutemann foi... E a Joyce é da Helena, de História de Amor. Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que vai aqui falar sobre spoilers de novela. Pois é, a gente vai discutir esse assunto que agora está sendo, né, bastante debatido. A gente de vez em quando leva uns xingos por soltar um spoiler de novela. Então a gente vai discutir, existe spoiler de novela? Antes da gente debater e falar aqui nossas opiniões, eu tirei os óculos porque eu acho que estava refletindo muito a luz, eu não estava enxergando minha cara. Então aqui... Antes da gente debater o assunto, a gente trouxe informações sobre a cultura do spoiler que eu acho que seria interessante para trazer aqui. Como, por exemplo, o que é spoiler? Muita gente não sabe o que é, né? Às vezes a gente tá falando aqui, tem uma pessoa aí em casa que não tá entendendo o que a gente tá falando. Que spoilers basicamente são revelações de acontecimentos futuros, reviravoltas ou o final de uma história. E a coisa do spoiler nasceu lá pela década de 70, lá nos Estados Unidos, e a palavra tem origem no verbo to spoil, que significa estragar em inglês. Esse termo começou a ser usado para informações que vão contar revelações futuras da história na década de 70, quando um jornalista chamado Doug Kennedy, ele fez uma matéria chamada Spoilers, numa revista que ele publicava, e lá ele contava o final de um monte de filme, um monte de livro. Enfim, ele fez aquela matéria pra trollar as pessoas lá nos anos 70, né? E aí, com o tempo, o termo acabou ganhando um pouco mais a forma que a gente conhece hoje. Agora é uma grande questão, né, na verdade. No Brasil, é um termo que se popularizou mais ou menos nos anos 2000, mas especificamente com uma série que quem é mais velho deve lembrar bastante, que é a série Lost, né, porque era uma série que passava, assim, tipo, as pessoas começaram a acompanhar, eu lembro que foi muito um fenômeno, eu não acompanhei, mas tinha 2 amigos que acompanhavam muito, com muita assiduidade, assim, e era uma série que tinha uma teoria por trás, ou deveria ter uma teoria por trás, porque ela foi se aumentando muitas temporadas, e todo mundo queria saber o que estava acontecendo, aquelas pessoas naquela ilha, o que estava por trás daquilo. Então, se você pegasse spoiler de Lost, era uma coisa que era muito sensível, todo mundo queria assistir sem saber exatamente o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, tinha gente que tinha curiosidade, então ficava aquela coisa meio, tipo, discussões, né? Eu lembro que Lost tinha muita teoria sobre o que aconteceu ou não, enfim. Não foi, né, a primeira série de que trouxe fãs fazendo teoria, mas foi a primeira delas que surgiu ali em meio às redes sociais. Lost teve um boom muito grande ali entre 2008 e 2009, que coincidiu muito com o Twitter, né? Então, você já tinha muito essa questão. E tinha grupo de Facebook na época, que não existia. Instagram era uma rede que não era tão usada. Mas tinha um grupo no de Orkut, Facebook, né? O Orkut já tava, né? O Orkut logo que começou, né? Depois eu lembro muito de grupo de Facebook, de Lost, que, tipo, meus amigos tinham e tal, enfim. Muita gente comentando ali. E na imprensa, né? A imprensa brasileira começou a usar as matérias, usar o termo, né? Em matérias para o público jovem. E aí o conceito foi se popularizando. Inclusive eu amava Lost, acompanhava religiosamente, e tinha um fator que atrapalhava um pouco, porque hoje em dia todo mundo vê uma série da HBO ao mesmo tempo, passa simultaneamente no mundo inteiro. Agora, naquela época, passava nos Estados Unidos, meses depois chegava no AXN, que nem existe mais, e anos depois chegava na Globo. Então eram vários tempos diferentes que o negócio chegava. E aí você tinha que driblar, se desviar das revelações do futuro. Tinha até revista que saía com teorias. Lembro que a Super Interessante publicava sempre uma edição especial a cada temporada, juntando teorias, conspirações e tudo mais. Eu adorava acompanhar aquilo. Eu não assistia Lost. Aí a gente falou aqui como é que funciona a questão dos spoilers na série, mas e nas novelas? Porque com a novela brasileira a coisa é um pouquinho diferente. Porque a gente sempre teve a tradição de revistas sobre novelas. Inclusive, antigamente, essas revistas de novelas, elas traziam suas próprias histórias, suas próprias fotonovelas, né? E depois elas começaram a publicar resumos das novelas que eram exibidas na televisão. E aí, às vezes, as próprias emissoras mandavam os resumos para serem publicados nessas revistas, nos jornais.
no jornal, sempre na parte de televisão, tinha lá o resumo dos capítulos do dia e tudo mais. E numa época que não tinha Globoplay, eu acho que era a forma que as pessoas arranjavam de saber o que acontecia no capítulo que perderam, né? Você vê lá um resuminho e é isso, né? Não é a mesma coisa, mas... Isso quando os jornais não tentavam descobrir coisas que nem a própria emissora divulgava, né? Tinha o rolê do tráfico de capítulos, né? Que teve uma matéria na Folha de São Paulo mais antiga, escrita pelo Chico Felitti, que ele contou sobre sites televisivos que pegavam e compravam de revendedores não oficiais os capítulos das novelas que eram enviados para produção ou para atores, e aí eles faziam matérias com coisas que vão acontecer. E, assim, faz parte ou fez parte da cultura brasileira saber o que vai acontecer na novela, né? Isso, assim, nunca afetou a audiência. Acho que nenhuma novela igual a Avenida Brasil, eu me lembro de ser o grande fenômeno da gente saber spoilers ou não saber spoilers, porque era uma novela que todo mundo assistia. E a gente sabia exatamente, por exemplo, qual seria o capítulo em que a Carminha em que a Nina ia enterrar a Carminha enterrar a Nina viva. E isso fazia com que você quisesse assistir a novela, embora você soubesse exatamente que aquele era o capítulo em que a Carminha ia enterrar a Nina viva. Então, assim, a gente tem essa questão, né? E é um dos capítulos que mais teve audiência. Então, assim, realmente não traz essa coisa. Você fala, nossa, vai acontecer tal coisa, e você vai ligar a TV para assistir. Muito raramente eu acho que a gente conseguiu chegar a um capítulo final de novela sem saber o que ia acontecer. Especialmente a gente que cobre televisão. Isso, inclusive, é uma coisa que eu sinto falta. Eu lembro que quando eu não cobria televisão, eu não lia, simplesmente. Eu não queria ler o que ia acontecer no último capítulo e eu conseguia não saber o que ia acontecer no último capítulo, porque nem sempre me interessava. Agora, não existe nenhum último capítulo de novela nos últimos 10 anos que eu tenha assistido sem saber exatamente o que ia acontecer, às vezes na ordem. Então, porque tem gente que tem o Notícias da TV, por exemplo, consegue o capítulo inteiro. Então eles colocam ali, tipo, parte por parte o que vai acontecer de bloco de capítulo e tal, e aí você fica sabendo exatamente o que vai acontecer. Muito difícil você não saber, ou pelo menos um spoiler chave do que vai rolar no último capítulo da novela. E aí acontece que durante esse processo de renovação da novela, porque a novela sempre está renovando o público, às vezes menos, bem menos do que deveria, na verdade, né? Mas chega sempre um público novo. E aí veio um público da série. Até porque, sei lá, a Avenida Brasil foi um grande fenômeno e acabou atraindo, de certa forma, um povinho que assistia só série. E aí, com esse pessoal que não é versado em você ir na banca e ver na capa de uma Contigo o que vai acontecer na novela, aí acontece um pequeno choque geracional, sabe? Um choque cultural, quase. Porque aí as pessoas que acompanham séries, elas não entendem que é normal você saber os desdobramentos futuros da história. Que às vezes isso até te motiva a assistir a história. Então aí às vezes, em alguns vídeos, por exemplo, a gente tem alguns conflitos. Eu lembro que quando a gente gravou o vídeo de balanço de Beleza Fatal, dos primeiros 20 capítulos, a gente falou, esse aqui é um balanço dos primeiros 20 capítulos e tudo mais. E aí a gente começou a conversar normalmente, porque todo mundo já tinha assistido, a gente já imaginou, a gente avisou que eram os 20 primeiros capítulos. As pessoas, nossa, tem muito spoiler nesse vídeo. É o que eu imagino de um balanço, né? Mas, enfim, acho que não fica muito claro para muitas pessoas essa coisa, né? Eu sinto muito isso agora que a gente tem a rede dos jovens, eu posto muito conteúdo lá e conteúdo falando. Quando eu vou falar de Vale Tudo, por exemplo, eu tomo cuidado para não falar certas coisas, porque eu entendo que existem duas questões. Eu acho que nem é só a questão do público de série. Você tem um público mais jovem que não gosta de spoiler. Tipo, eles não gostam de spoiler, eles não gostam de saber o que tá acontecendo na novela antes. Porque eles não têm essa cultura, porque eles consomem série junto, porque eles simplesmente não gostam de spoiler, ponto. Não sei, eu teria que fazer um estudo para entender como que é o consumo de TV pela geração Z, que é a geração que vem, né, antes da gente e tal. Mas eles têm um incômodo grande em saber o que vai acontecer E aí, assim, eu entendo que mas eu não me incomodo com spoiler de nada. Tipo,
Essa é uma questão. Eu não me incomodo com spoiler de série, eu não me incomodo com spoiler de filme. Eu parto do pressuposto que o meu querido amigo Alan sempre me falou que se uma história é muito boa, se você perder o plot twist, não faz com que você perca a história toda. Se a história tá inteira pautada num plot twist apenas, pode ser que a história não seja tão boa assim. Por outro lado, eu entendo que às vezes você perde plot twist e é chato. Tipo, você já sabe o que vai acontecer, você tem outras histórias, outros fragmentos da história que são tão interessantes quanto, mas você não tem a surpresa. E às vezes é legal você se surpreender, né? Então eu acho que tem uma questão de mudança de paradigma mesmo, que talvez a gente daqui a alguns anos, ou a imprensa televisiva, tenha que rever. Pode ser que as pessoas não gostem mais de vídeo com a gente metendo spoiler da novela. E aí, por exemplo, nas redes sociais eu evito. Porque eu acho que, sei lá, eu também não quero estragar a experiência de quem não gosta, sabe? Assim, eu aviso, pelo menos. Essa é uma mudança que eu vejo dos últimos 5, 6 anos da gente criando conteúdo aqui, assim. Nossa, quando chegar esse momento que acabar o spoiler, morreu Notícias da TV, morreu Coluna Play, morreu toda essa galera. Mas assim, em questão de spoiler, o que eu acho é o seguinte: eu entendo as pessoas que gostam de surpreender, até porque várias vezes em várias mídias diferentes tive situações de me surpreender com alguma história e foi uma sensação legal, mas eu concordo muito com o que o teu amigo diz, que ultimamente tem sido uma muleta de roteiro muito grande, você fica criando reviravoltas e reviravoltas, e assim... E aquilo não vai a lugar nenhum, não diz nada. Às vezes é uma reviravolta pela reviravolta. Alô, mania de você. E o negócio não anda. Eu gosto da coisa como a novela se construiu culturalmente no Brasil, que nós sabemos exatamente o que vai acontecer através das revistas, e isso nos motiva ou não a assistir. As pessoas querem lá assistir o como, não querem se surpreender necessariamente. E digo isso mais no meio de novela. No fim, eu acho que as pessoas gostam de um pouquinho de surpresa ainda. Na reta final ou no último capítulo, por exemplo. Sempre que acontece algum autor que consegue disfarçar e fazer um último capítulo que a gente não esperava, a gente acaba se surpreendendo e gostando. Mas acho que durante a história é um tom de previsibilidade que o brasileiro se acostumou e até gosta. Quantas vezes eu não fui ver nossa, vai acontecer esse dia a revelação de não sei o que, tal pessoa vai morrer e etc. Enquanto numa série americana a morte de um personagem seria, sei lá, uma grande surpresa que aconteceria no final, enfim. É uma coisa cultural muito distante. Eu acho que em algum momento vai acontecer isso que você falou de a vontade do público mais novo vai acabar prevalecendo e os spoilers de novelas vão acabar perdendo força, o que eu acho uma pena. Eu acho que depende, assim, também. Eu acho que, por exemplo, saber quem matou no final quem matou Odete Roitman é uma coisa que estragaria a minha visão, a minha primeira versão de Vale Tudo. Eu assisti sem saber. Eu consegui assistir sem saber. Eu não fui correr atrás. E aí, da primeira vez, eu assisti sem saber. Aí, na hora que eu tava assistindo, a minha mãe... Eu falei, agora eu vou saber quem que vai matar o Odete Roitman. Aí ela falou, eu sei, eu não vou te falar. Porque ela falou, porque é surpreendente. Não é uma coisa que você imagina que vai acontecer. E aí, de fato, na hora que eu vi a explicação toda, eu falei, poxa, caramba, isso não passou pelo meu hall de possibilidades. E aí foi muito legal, eu assisti sem saber. Se eu soubesse, teria estragado toda a novela pra mim? Não, porque Vale Tudo é uma novela maravilhosa, eu assisti até o último capítulo. Mas tem essa questão, né? Então eu acho que eu acho que se incomodar em saber qualquer coisa é uma coisa. Eu acho que também é exagerado. Alguma coisa você ficar sabendo, tudo bem. Agora, eu até entendo quando eles se irritam em saber de coisas-chave da trama, porque aí eu imagino que, principalmente quando você tá vendo uma novela antiga, que você nunca viu, e que aí de repente você quer se surpreender, você ativamente buscou não procurar, e de repente solta um spoiler na sua cara e você fala, poxa, eu consegui até agora, e agora eu não vou conseguir mais. Nossa, eu lembrei quando eu assisti Belíssima na exibição original, no dia do último capítulo, eu tava em aula, eu deixei o meu videocassete gravando o capítulo, aí voltei pra casa, eu me tampei de qualquer estímulo, não queria ver a televisão ligada nos restaurantes nem nada, eu só queria chegar em casa e assistir desde o começo e me surpreender. Então eu entendo um pouco as pessoas. Mas você citou um exemplo aí que me chamou a atenção, que eu acho que tem um povo que vai muito exagerado e começa a achar até que o plot da história é um spoiler. Às vezes a gente grava um vídeo falando, essa novela começa quando fulano conheceu o ciclano. Não, isso é spoiler, já tô contando. Há um mínimo de coisa que a gente precisa contar. Tipo,
uma premissa da história, ela pode ser contada e não pode ser considerada como um spoiler, sabe? Então eu acho que algumas pessoas vão num tom muito exagerado e enfim, isso me desagrada bastante. Mas o resto eu entendo até. Eu acho que você tem que ter uma noção do que é desenvolvimento da história e o que é, de fato, surpresa. Quando a gente vai falar de Beleza Fatal, existem coisas que são surpresas. Tipo, sei lá, a orientação sexual do Átila. Não era uma coisa que desde o começo, não era uma coisa que estava escrita na sinopse e desde o começo você sabia, né? Então você pode ser pego de surpresa por isso. Agora, você contar, sei lá, que a Lola Land, não sei, qualquer coisa da história, que a Sofia vai se vingar da Lola, isso é uma coisa que está prevista desde o começo na novela. Então, assim, tudo que passa por esse desdobramento, o modo como ela vai se vingar não é exatamente um spoiler. Você sabe que ela vai fazer certas coisas. Às vezes, uma mudança naquilo que você esperava, aí sim pode, né? Você fala, pô, eu queria ter sido surpreendido aqui. Eu acho que falta um pouco isso, assim. Por exemplo, eu contar que o Rudá vai morrer em algum momento da novela Mania de Você é um desdobramento da novela. Eu contar exatamente como o Rudá vai morrer, quem vai matar o Rudá, aí já é um spoiler. Obviamente que é uma novela que ninguém está assistindo. Mas se fosse uma novela que alguém estivesse assistindo, você ia falar, pô, mas quem que vai matar o Rudá? E aí você fala, quem matou o Rudá é um spoiler. Mas o Rudá vai morrer? Quem que vai matar? Como ele vai morrer? São outras questões. Eu acho que essas coisas estão muito bagunçadas quando a gente fala de spoiler. E uma coisa que eu acho interessante também, que acho que é muito a estrutura do folhetim, e aí eu vou usar um exemplo de Valcir Carrasco para explicar isso, é que na novela a gente não necessariamente tem muitas surpresas. Tudo que acontece na novela, o autor vai semeando no decorrer dos capítulos de forma que aquilo não vai ser surpreendente pra gente. Agora eu vou usar o clássico exemplo de Verdades Secretas, com a Carolina falando o revólver, limpando o revólver. Você sabe que aquele revólver... Tem até um nome no teatro isso, né? A arma de Chekhov, alguma coisa assim. Que é um elemento que você tá sempre tendo no cenário lá e aquilo você sabe que vai ser útil de alguma forma. Então, as novelas sempre falam. Quando a gente vê, sei lá, usando o exemplo do Átila, o Átila olhando meio de qualquer coisa, saindo sempre misteriosamente, e a Lola apontando, o doutor Átila tá saindo misteriosamente. Você já vai ver, já vai sendo adiantado que há alguma coisa ali. Aí no fim acaba sendo uma pequena surpresa, mas a novela se esforça em fazer com que as coisas aconteçam de uma forma que pareça coerente. Eu acho que a série também, sei lá, nesse sentido sim. Mas é que eu acho que assim, por exemplo, você saber que o Átila tem um segredo é uma coisa, você sabe. Se eu solto falar, o Átila tem um segredo, ele esconde um segredo. E você sabe disso, porque você tá vendo a novela, você tá entendendo. Agora, qual é o segredo? Aí já é, de fato, a grande revelação. Eu acho que as pequenas revelações, às vezes é chato você descobrir. Agora, o desenvolvimento da história, não acho que te faça muita diferença, não. O resumo da história, igual teve a Ana Luísa Santiago meteu um 0 pro Max, porque ela falou que as sinopses dos capítulos revelavam muito sobre a história. As sinopses do capítulo revelam o básico, elas não revelam nenhum plot twist da história. Se você abrir o Globoplay, isso acontece a mesma coisa. Agora eu tô tendo que maratonar Vale Tudo. Às vezes eu não tenho tempo pra ver 20 capítulos um atrás do outro. E eu sei, em se tratando de novela, que tem um outro capítulo que é filler, né? Por mais que seja Vale Tudo, eu sei que tem capítulo que não vai acontecer nada. Assim, vai ter uma coisa engraçada, mas não vai ter nada. Aí eu leio o que vai acontecer. E aí tá lá, tipo, sei lá, Celina, não sei quem, envenena a maionese. Eu sei que a maionese vai ser envenenada. Isso já tá escrito lá. Agora, quem envenenou a maionese necessariamente, se eles vão conseguir pegar todas as maioneses, isso eu já não sei exatamente, ou como isso vai acontecer. Então eu acho que é isso, assim. A gente já tá acostumado a ter o resuminho do que vai acontecer no capítulo. Eu acho que isso não estraga nada. Tipo, é até bom, eu consigo me organizar pra às vezes não ver um capítulo que eu falar, não, isso aqui tá bom, já sei, tal, Solange vai engravidar. Mas de quem que ela engravida? Sabe? Essas são as questões que eu, de fato, acho que às vezes ficam meio... Igual, óbvio que não é spoiler o que aparece de resumo ali na Max, sabe? Você não estraga a sua experiência se você lê o que vai acontecer no capítulo. Eu só acho muito curioso a redatora de uma coluna especializada em postar desdobramentos futuros de novelas reclamar de spoiler.
As ironias da vida, né? Acontece. Não, e sendo que no Globoplay eu acho que os resumos são até mais detalhados do que na Max, inclusive. E essa semana no Clube de Membros teremos um vídeo novo para quem faz parte do Plano Maneco. E é um vídeo que vai ser um pouco de vergonha olhar, mas enfim. O que a gente vai fazer essa semana? A gente tinha feito uma live com os membros escalando o elenco de Vale Tudo. E a gente vai reagir a nosso elenco de Vale Tudo. Será que a gente acertou? Será que a gente errou? Será que a gente errou muito? O que a gente estava falando? Que a gente deu uma ajustada também na história. Então, assim, se você não viu a live na época, você tem a chance aí de se inscrever no clube de membros e ver a gente reagindo nessa live. Então, na verdade, são 2 vídeos ao mesmo tempo. Depois você ainda pode voltar lá na live para assistir. Então, são vários conteúdos sobre Vale Tudo aí. O Segredo da Zélia, inclusive, é um grande exemplo disso. O Segredo da Zélia saiu quase inteiro quando saiu, né, o spoiler da novela, assim, você sabia quase, não tudo, mas quase tudo o que ia acontecer. E ainda assim foi um capítulo que teve muita comoção de quem assistiu, né, porque todo mundo queria saber como que ela ia contar, como que a Letícia Colin ia fazer essa cena. E aí, com a chegada das novelas por streamings, ainda aumenta um pouco isso, porque as pessoas não necessariamente estão sabendo que aquilo é uma novela, porque elas podem dar play porque acham um pôster de Beleza Fatal bonito, né? E aí depois você é pego de surpresa e descobre que é uma novela, ou vê um pedaço de mim da vida. Então, enfim, são coisas que a gente vai ter que se acostumando no decorrer do tempo, porque novela é transformação também, né? Eu achei engraçado, inclusive, esse negócio de Beleza Fatal. A Lele Brunier, que é uma influencer de moda e tal, ela foi dar uma dica de fim de semana, ela falou assim, tem essa série aqui na Max, Beleza Fatal, que eu tô amando, é uma série muito divertida. Aí depois foram lá corrigir ela, falou assim, gente, falei tudo errado, é uma novela. E acontece mesmo, porque você vai começar a ver lá 40 capítulos, tal, né? Dentro da Max, que não costuma fazer novela, eu acho que pode trazer essa você fala, vou assistir essa série, não era uma série, era uma novela. Bem, e é isso. Então, a conclusão que a gente chega não tem conclusão. Acho que vai da régua de cada pessoa, no fim das contas, né? Tem gente que não gosta de saber absolutamente nada, e você tá no seu direito. Eu não vejo problema, acho que eu fui criado tanto na base de novela e anime, que também, anime tem muito do folhetim, e os próprios títulos do episódio entregavam o que ia acontecer. Você não é surpreendido com a morte do Goku, porque tem, morre Goku no começo do episódio, no título. Então aí você não se surpreende tanto. Mas enfim, acho que vai da regra de cada pessoa. Eu gosto quando eu sou surpreendido no final da história, mas se não for surpreendido também, eu gosto de ver o como. Porque às vezes a gente lê no Notícias da TV o que vai acontecer, e aí a gente se surpreende com uma cena dando um aspecto diferente, um olhar diferente. Às vezes botam a Alessandra, a Adriana Esteves dentro de uma boia. Você não imaginava que o Molina ia tentar matar ela daquele jeito. Com aquele chroma key. Com a câmera na cara dela, né? Porque gravaram numa piscininha do Projac, né? Aquele chroma key foi surpreendente, por exemplo. Se eu li aquilo, eu jamais imaginaria que a Globo não ia usar aquilo, nenhum orçamento. Não é? Então é isso. Às vezes a surpresa pode vir de onde você menos imagina. Eu acho que um bom autor também consegue fazer isso, essas duas coisas, né? Que é mesmo saber contar a história tão bem que mesmo que você saiba tudo que vai acontecer, ela ainda é boa. E mesmo que você saiba tudo que vai acontecer, ele ainda consegue trazer um tiquinho de surpresa, mesmo que seja uma coisa muito bobinha ali, uma frase que você não esperava, uma Lola saindo gay, 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 que já é uma grande, sabe? Isso não estaria no resumo, né? Exato, você já leva ali, então eu acho que é isso, a grande questão é ser uma boa história. Eu acho que uma boa história em geral não é tão estragada assim por spoilers, mas eu acho que é uma coisa que o consumo de novela vai mudar ao longo dos anos, e aí a gente vai ver como que isso vai se organizar, né? E se você gosta de séries, novelas, reality shows, saber o que vai acontecer no final das novelas, isso não, porque a gente não conta isso. Mas fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aí embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Lembrando que temos um canal de transmissão no WhatsApp, em que a gente sempre divulga quando sai vídeo novo aqui, então vai lá se você não tiver rede social e você fica informado. É isso, gente. Conta pra mim se vocês gostam ou não de spoiler de novela, se isso te incomoda ou se você acha que é super ok, se você até vai procurar o que vai acontecer pra você saber se precisa assistir ou não. Enfim, abra aí seu coração, é isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.